daquela maneira que está, obviamente. Eu quero falar um pouco sobre as raízes. E quero falar sobre onde as nossas raízes elas estão fincadas, estão sendo alimentadas. A raiz é uma parte da árvore, e eu pesquisei um pouco sobre isso, né? Para que essas raízes servem, lógico, tem algumas raízes comestíveis, né? Alguns tubérculos comestíveis, como mandioca, inhames, que se dá lá para os porcos, e algumas outras culturas comem também. Mas a raiz da árvore, ela tem alguns aspectos que nós precisamos compreender. Por exemplo, a raiz é o órgão cujas funções são fixar a planta no solo, para que a planta ela venha a ter um certo equilíbrio e ela não venha cair com um vento, por exemplo. Quando dá um vento muito forte, que uma árvore é arrancada pela raiz, é sinal de que a raiz daquela árvore não tinha uma boa sustentação. A raiz também serve para sugar do solo os nutrientes, para trazer para a árvore a seiva necessária, o oxigênio necessário para a respiração das células daquela árvore, e ela venha produzir um fruto que seja bom, que seja agradável, um fruto doce. Então a raiz de uma árvore é insubstituível, e tudo isto também depende do solo onde aquela árvore está plantada. Se uma árvore estiver plantada num solo que seja pobre de nutrientes, de minerais, aquela árvore não se desenvolve. Por exemplo, se você plantar uma árvore num terreno muito pedregoso, a raiz não vai conseguir captar o nutriente necessário e possivelmente essa árvore vai morrer, como Jesus contou a parábola das sementes, que uma das sementes caíram no meio das pedras e cresceu rapidamente, mas por não haver raiz, aquela árvore secou e morreu rapidamente. Se essas raízes estiverem plantadas em um solo ruim, é possível que a árvore até produza alguma coisa, mas o fruto não vai ser bom. É aí que entra a tecnologia em nossos dias e se coloca bastante adubo no solo, para que aquela planta plantada naquele solo ruim venha produzir a si mesmo, mas o fruto não é um fruto satisfatório. Eu quero falar sobre esta raiz. Jesus deixou bem claro nesta palavra que todo mundo, todos nós, somos comparados a árvores que estamos plantados e produzimos algum fruto. No Salmo 1, verso de número 3, diz que o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, diz que este homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja a raiz se alimenta daquela água e produz muitos frutos, e aquele fruto é um fruto bom. Então, biblicamente, todos nós somos comparados a uma árvore que estamos plantadas em algum lugar, que nós temos raízes e produzimos frutos. E a minha pergunta nessa noite é: onde você está plantado, onde as suas raízes estão e de onde as suas raízes estão tirando os nutrientes necessários para a sua vida? E eu quero dar 2 lugares onde possivelmente você está plantado. Ou você está com as suas raízes plantadas neste mundo, ou você está com as suas raízes plantadas em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quem está comigo, diga glória a Deus. Você entendeu que você é uma árvore? E que esta árvore tem raiz, e que esta raiz precisa estar plantada em algum solo. E em que solo esta raiz está plantada, está extraindo os seus nutrientes? A Bíblia Sagrada, ela diz nas traduções mais arcaicas, em Gálatas capítulo de número 1, versículo 4, diz que Cristo nos desarraigou deste mundo perverso. Cristo nos desarraigou do mundo perverso. A palavra desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Arrancar pela raiz do mundo perverso. E a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus.
nós somos uma árvore plantada, cujas raízes estão extraindo nutrientes. E nós estamos extraindo estes nutrientes de onde? Deixa eu dar algumas dicas de alguém que está extraindo os nutrientes da sua vida deste mundo perverso. Vamos lá. Todas as pessoas que vivem buscando aquilo que satisfaz a sua carne momentaneamente, alguém que está com as suas raízes extraindo a seiva deste mundo perverso. Todas as pessoas que vivem correndo atrás de alegria momentânea são pessoas que estão extraindo os nutrientes para a sua vida deste mundo perverso. Todas as pessoas que vivem desesperadamente buscando os bens materiais dessa vida, sem se preocupar com a sua alma, são pessoas que estão extraindo os seus nutrientes deste mundo também. Pastor, eu devo parar então de trabalhar? Não, continue trabalhando, continue se dedicando, continue ganhando dinheiro, mas não se esqueça, a prioridade para você é a manutenção da sua alma e não aquilo que você pode ganhar. Então todas as pessoas que vivem uma vida desenfreadamente atrás dos bens materiais são pessoas que estão extraindo os seus nutrientes das coisas que o mundo tem para dar. Peguei pesado aí, né, irmão? Peguei pesado, mas essa é a realidade. Tem pessoas que eram um crente muito bom, até quando ele era pobre. Depois que ele começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele esqueceu de Jesus. Tem pessoas que buscavam a Deus e até oravam um pouquinho, quando tinha um emprego mais ou menos, que entrava por essas portas dizendo: Senhor, me abençoa, Jesus, porque se tu me abençoar, eu vou ser contribuinte, eu vou ser uma bênção. E depois que o Senhor o abençoou, virou as costas para Jesus e nem sequer entra por essas portas mais. Ou até entra e você está aqui nessa noite. Está aqui, quem sabe, por conveniência, porque deu tempo. Não, hoje deu tempo eu ir na igreja. Hoje deu tempo eu orar um pouquinho. Hoje deu tempo eu ler a palavra um pouquinho. Hoje deu tempo eu cultuar a Deus um pouquinho. Meu querido, se cultua a Deus não quando tem tempo, se cultua a Deus por necessidade, há tempo e há fora de tempo. Se você não tem como prioridade em sua vida o resgate dos nutrientes para a tua alma em Cristo Jesus, as tuas raízes estão fincadas no mundo e você está correndo desesperadamente atrás das coisas dessa terra. Ou quem sabe há pessoas que as suas raízes estão no mundo, estão buscando os seus nutrientes lá, estão tirando de lá os prazeres que o mundo tem para dar, os prazeres que regem a sua vida. Afinal de contas, para o mundo ter duas esposas é normal. Afinal de contas, para o mundo, o sexo antes do casamento é banalidade, é normal. Como então, irmão Sérgio, casar com uma pessoa sem ter experimentado para ver se são compatíveis na cama? É isso que o mundo está pregando aí fora. É isso que o mundo está levantando a bandeira, dizendo: não, vamos negociar isso aí. Vamos negociar, porque não é bem assim que acontece. Vamos negociar. Afinal de contas, beber socialmente não tem nada a ver. Afinal de contas, viver uma vida de jogatina não tem nada a ver. Afinal de contas, investir o dinheiro nas coisas que o mundo oferece para suprir os prazeres da carne não tem nada a ver. Isto é resultado de alguém cujas raízes estão ainda buscando os seus nutrientes neste mundo pecaminoso, irmãos. Eu disse para você que Jesus iria nos confrontar aqui nessa noite. Onde é que estão as tuas raízes, meu querido? Você ainda vive buscando os prazeres que a vida tem para oferecer. Você vai descobrir, depois de uma vida de muito prazer, que tudo isto era vaidade, que não dará tempo mais. Oh Deus, que o Senhor nos ajude e que as nossas raízes estejam realmente no lugar certo.
Quem sabe outras pessoas estão com as suas raízes neste mundo e buscando seu alicerce ou os nutrientes na religiosidade. Afinal de contas, dizer que é evangélico virou moda. Não, eu estou indo lá na igreja dos crentes. Vir na igreja dos crentes não é resultado de salvação para ninguém. Sentar nesses bancos não é resultado de salvação. Vir na igreja quando a situação aperta não é resultado de uma vida com Deus. Isso é chamado de religiosidade. Você não passa de um político. Quando você busca a Deus apenas para suprir uma necessidade, você é um político que de 4 em 4 anos, quando lhe convém, bate na porta da casa de alguém pedindo o seu voto, e um crente que vive batendo na porta de Deus somente para suprir a sua necessidade, não passa de um político corrupto também. Deus não é dono de bodega, meu irmão. Deus não é dono de lanchonete em que nós batemos e dizemos: garçom, traz para mim o que eu quero, e Deus vem lá com um chapeuzinho na cabeça, dizendo: sim, no que é que eu posso lhe servir? Deus não é essa pessoa que se imagina. E quando as suas raízes estão nesse mundo, você busca um Deus da religiosidade, em que eu vou lá na igreja, porque lá tem uns pastores que oram e a gente recebe a bênção. Você não passa de mais um religioso. A religião nada mais é do que a tentativa do homem de agradar a Deus. E o homem por si só nunca conseguirá agradar o Senhor enquanto as suas raízes estiverem aqui neste mundo. Vamos para frente que tem mais. Uma pessoa cujas raízes estão nesse mundo são pessoas desesperançadas, pessoas que não têm esperança. Você quer ver? Deixa eu falar um pouco mais sobre o momento que estamos passando. O irmão Sérgio deve lembrar disso, que nós já conversamos a respeito. Quando começou todo esse movimento de paralisação, nós tínhamos alguns crentes desesperados porque assistiram televisão demais, até que começaram uma campanha para assistir menos jornal. Quem lembra disso? Os próprios especialistas iniciaram uma campanha dizendo: desliga um pouco a televisão, desliga um pouco o rádio, sai um pouco das redes sociais. Por quê? Isso estava causando nas pessoas uma desesperança. As pessoas estavam vivendo em pânico por causa disso. E nós temos conversado com pessoas que estão ainda, ou tiveram ataques de pânico, porque viram tanta notícia ruim e chegaram a perder a esperança. Passar por momentos desesperadores é normal para cada um, mas para qualquer um, mas perder a esperança é sinal de alguém que as suas raízes estão alicerçadas nas coisas que o nosso mundo oferece. Você quer ver? Tinha gente que tinha medo de sair de casa com medo de morrer, só que tinha outras pessoas que queriam sair de casa com medo de ficar pobre e morrer de fome. Quem é que tem menos esperança? Alguém que tem medo de sair de casa para não morrer, ou alguém que quer sair porque tem medo de passar fome? Os dois são desesperançados, porque a palavra de Deus está escrito que o servo de Deus não irá mendigar o pão. É falta de esperança. É falta de esperança. São pessoas que têm as suas raízes ainda no mundo, na bolsa de valores. São pessoas que têm as suas raízes dependendo do que o mundo está regendo, irmão Sérgio. Viu, Márcio? E nós precisamos repensar bem onde é que estão as nossas raízes. Quem sabe suas raízes estão fincadas naquilo que é propagado neste mundo. Você precisa repensar onde é que estão as suas raízes. De onde você está tirando seus nutrientes. Uma pessoa cujas raízes estão extraindo os nutrientes deste mundo perverso, não tem outro final para ele a não ser o caminho da morte, diz a palavra. Afinal de contas, tem um certo ditado por aí que diz assim: o importante é ser feliz, siga o desejo do seu coração. Se nós seguimos o desejo do nosso coração e formos felizes, Deus tem parte com isso. Uma vez conversando com um homem disse para mim: não, mas eu estou feliz desse jeito,
eu me encontro com essa mulher, vou com ela no motel, e eu estou feliz desse jeito. Deus não preza pela nossa felicidade, diz, não, isso não é felicidade que Deus aprova. Se você seguir o seu coração, meu querido, você vai se dar conta de que irá parar na porta do inferno, porque o caminho do coração do homem é perverso, diz a palavra. Enganoso mais do que todas as coisas é o coração, quem o conhecerá? Não siga o desejo do seu coração, o seu coração se engana, o seu coração leva você para a perdição. Siga a palavra de Deus. Onde é que estão as suas raízes? Eu vim para nos desafiar aqui nessa noite. Eu vim para dizer para você que sexo antes do casamento é pecado, sim, e a Bíblia Sagrada não vai mudar. Se você entrar no casamento pela porta da cozinha desse jeito, a tendência é dar errado. Se arrependa e entre no casamento da maneira certa. Ainda chegou um tempo de arrependimento. Ainda chegou um tempo em que nós precisamos parar e repensar a nossa espiritualidade e o Deus a quem nós estamos servindo. Nós não vamos colocar o nosso Deus dentro do secularismo moderno. O nosso Deus é Deus soberano, ontem, hoje, será eternamente, ponto final. O evangelho não se adapta ao homem, o homem se adapta ao evangelho de Cristo Jesus. A porta é estreita e ponto final. Ah, pastor, mas isso é coisa de fariseu, estreitar o evangelho. Não, quem estreitou o evangelho foi Jesus, irmão, não foi eu. O evangelho é o evangelho e pronto. E não tem para onde correr. E quem está com as suas raízes em Cristo, pastor? Ou nós estamos com as nossas raízes no mundo, plantados sem querer sair, vindo somente por conveniência, porque é bom vir na igreja. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de alguém olhar para mim no final do culto e dizer assim, nunca mais eu volto nessa igreja por causa dessa mensagem. Eu já estou acostumado a ouvir isso. Eu já ouvi isso em alguns lugares. Só que o meu compromisso é com a verdade, porque no dia que eu comparecer diante de Deus, quem vai se prejudicar é eu. Eu não posso negociar a verdade somente porque alguém vai se sentir bem ou se sentir mal. Uma pessoa que se desvia ouvindo a verdade é porque já era desviada e não sabia, só precisava abrir os olhos. Só que a verdade também é a que convence, é a que confronta, é a verdade que converte o coração do pecador. O que deve fazer, pastor? Vamos colocar nossas raízes no lugar certo nessa noite, amém, irmão? Vamos extrair os nutrientes para a nossa vida do lugar certo, amém? Não adianta extrair os nutrientes para a vida do lugar errado, vai produzir fruto mau, vai dar errado o negócio aí, depois não adianta culpar a Deus. Se você não estiver com as suas raízes no lugar certo, não adianta culpar a Cristo. As nossas raízes precisam estar plantadas no lugar certo. Eu já falei para vocês, em Gálatas 1:4 diz que Cristo nos desarraigou deste mundo. Nos arrancou com raiz e tudo, Márcio. Nós não pertencemos mais a este lugar. Viu, irmão Marino? Nós vivemos, nos movemos, nós plantamos aqui, nós colhemos aqui, nós trabalhamos aqui, mas as nossas raízes não estão nesse sistema que o mundo oferece para nós. Nós não extraímos os nutrientes da nossa vida deste sistema perverso que o mundo oferece. A nós agora estamos plantados em uma terra fértil que é Cristo Jesus, em um lugar fértil que é Cristo Jesus. E quem está plantado em Cristo extrai as suas energias, a seiva, extrai, meu querido irmão, os seus nutrientes de Cristo Jesus. E Cristo não é a terra pobre, Cristo é a terra fértil, que de onde nós extraímos o nutriente bom. Plante uma árvore numa terra pobre de nutrientes e plante no mesmo dia uma árvore numa terra fértil, para você ver quem vai crescer mais, quem vai se fortalecer mais, quem vai produzir mais, é aquela que está na terra certa. E Cristo Jesus é a terra certa.
Uma pessoa cujas raízes estão em Cristo, ela está satisfeita em Cristo Jesus. A sua alegria, o seu prazer e motivação não está nas coisas que o mundo oferece, está em Jesus Cristo. Uma pessoa cujas raízes estão em Cristo Jesus, extraindo a seiva de lá, não há maior alegria para ela do que servir a Jesus Cristo. Quem é alegre por servir a Jesus aqui? Isso é sinal de alguém cujas raízes estão na terra certa. Pessoas que não cochiam entre dois pensamentos, pessoas que não titubeam diante de uma dificuldade, quem sabe, e dizem assim: não, eu vou abandonar, não quero mais servir a esse Deus. Pessoas cuja alegria é variável. Se Jesus lhe faz bem, ela serve a Jesus. Se Jesus lhe faz mal, ela já não quer saber, se bem que Jesus não faz mal a ninguém. Mas quando o mal acontece, ela atribui a Deus, então ela diz assim: não quero mais servir a esse Deus. Esse Deus já não serve mais para mim. Ah, porque quando eu não era crente, a minha vida era melhor, eu vou voltar de onde eu saí. Aí abate sobre a pessoa, para justificar o seu erro, a síndrome de Adão. Eu venho falando da síndrome de Adão a semana inteira e vou continuar. Abate sobre a pessoa a síndrome de Adão. A síndrome de Adão é aquela em que Deus desceu no jardim e Deus disse: Adão, onde é que tu estás? E Adão estava escondido, quem sabe detrás de uma árvore, detrás de um matagal. E quando Deus chamou novamente, dizendo: Adão, onde é que tu estás? Adão saiu e disse: Senhor, eu ouvi a tua voz falando no jardim e eu tive vergonha, porque eu estava nu. E Deus disse: Adão, quem foi que te disse que tu estavas nu? Por acaso tu comeste do fruto que eu disse que tu não deverias comer? Adão disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu? A síndrome de Adão é a síndrome de culpar todo mundo, menos a si mesmo. Isso é o resultado de alguém cujas raízes não estão em Cristo. Então, Adão colocou primeiro a culpa na mulher, porque foi ela que deu o fruto, e colocou a culpa em Deus, porque foi Deus que havia dado a mulher. Mas Adão não disse: a culpa é minha, porque foi eu que fui bobo e comi. A síndrome de Adão se abateu sobre as pessoas hoje. Quem é o culpado, meu irmão, de você não adorar mais como adorava antes? O culpado é a banda, porque a adoração já não é mais a mesma de antigamente. De quem é a sua culpa, meu querido, de você não ter prazer de vir à casa do Senhor e adorar? Não, a culpa é do pastor, porque a mensagem do pastor é uma mensagem fraca, e eu não estou aqui para ouvir mensagem fraca. De quem é a culpa de você já não orar como orava antes? Não, a culpa é da igreja. Por quê? Porque na igreja já não tem mais círculo de oração como antigamente. De quem é a culpa de você não meditar na palavra? A culpa é da igreja, porque se acabaram os cultos de ensino. Não, a culpa não é dos irmãos, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa é sua. Porque a raiz, quem tem é você. E dependendo de onde as suas raízes estiver, você está se alimentando dela. E quando você está se alimentando de algo errado, o culpado é todo mundo, menos você. A culpa é sua. A culpa é sua por não orar como deveria orar, porque você tem todo o tempo necessário para orar. A culpa é sua por não meditar na palavra, porque culto de ensino tem aqui na terça-feira, tem escola dominical no domingo de manhã, e você tem a Bíblia em casa também, e poderia estar lendo. Então a culpa é sua. A culpa é sua porque tem culto na quinta-feira, tem culto no domingo à noite, tem culto no domingo de manhã, tem culto para todos os gostos, tem encontro de adolescente, tem encontro de jovem, tem encontro de ciclo de oração de homem, de mulher. A culpa é sua por você não querer ter desejo de servir a Jesus. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. São as suas raízes que estão no lugar errado. Pastor, o meu filho se desviou porque a culpa é do líder. Não, o teu filho se desviou porque a culpa é dele e sua também. Era você que deveria ter sentado com ele, era você que deveria ter ensinado a palavra. Algumas pessoas fizeram isso, ensinaram, e os filhos se desviaram. Então a culpa é deles. A culpa é deles, a culpa não é de ninguém. Eles sabem pensar por conta própria. Mas um dia, se você ensinou, se você pregou, se você orou por eles, um dia eles vão voltar, porque é uma promessa.
Há uma promessa, meu querido irmão, para você que é mãe, para você que é pai, que ensinou seu filho, se dedicou a ele, e ele foi para distante dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Há uma possibilidade dele se desviar dele, mas um dia, meu irmão, ele não vai esquecer da palavra, ele não vai esquecer da oração, ele não vai esquecer do exemplo, e um dia ele vai voltar, mas por enquanto a culpa dele estar afastado ainda continua sendo dele. A culpa de você não ser o que era antes ainda é sua. Não, pastor, a culpa é da minha esposa, porque a minha esposa é uma mulher muito brava. Não, a culpa é sua. A culpa é do meu marido, pastor. Se você casou já sendo crente, não, meu querido, a culpa de você não orar como antes ainda continua sendo sua. Onde é que estão as suas raízes? Se as suas raízes estiverem em Cristo, o senso de arrependimento, ele sempre é real. Se as suas raízes estiverem em Cristo, a alegria e o prazer seu está em Jesus Cristo, e não nas circunstâncias, não naquilo que o mundo oferece. Se as suas raízes estão em Cristo, você acredita no cuidado dele para com a sua vida. Eu estou escrevendo algumas coisas falando sobre fé, irmãos. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. A fé, ela age no campo da espiritualidade, de alguém que acredita em alguma coisa mesmo sem estar vendo ela. Mas quando nós tratamos de fé para algumas pessoas, nós dizemos assim: você acredita no cuidado de Deus, irmão? E a pessoa diz: acredito, pastor, acredito no cuidado de Deus. Só que no dia em que essa pessoa passa por um momento de provação, ela começa a blasfemar contra Deus, porque Deus não deu aquilo que ela queria. Então, de fato, ela não acredita no cuidado de Deus. É uma pessoa que não tem fé. Quando se trata de contribuição, de estender a mão a um necessitado, a uma pessoa que está precisando, ou até mesmo ao reino de Deus, você diz: você tem fé, meu irmão, para receber de Deus? Tenho. Mas você tem fé para contribuir no reino? Não tenho, porque se eu der vai faltar. Todos vocês que dão contribuição à casa do Senhor, se você der com tristeza de coração, a igreja está sendo beneficiada com dinheiro, mas você não está sendo beneficiado com nada. Com nada. Todo aquele que vem à casa do Senhor e diz o seguinte: não, se eu contribuir, vai faltar para mim. Você na realidade não acredita no cuidado de Deus para com a sua vida. Porque se você acreditasse no cuidado de Deus, você tomava posse da palavra: aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira. É a palavra, meu irmão, é a palavra, meu irmão. E quem acredita no cuidado de Deus, não tem ressalva com ele. Suas raízes estão alicerçadas em Cristo, ele está tirando de Cristo seus nutrientes. E eu quero encerrar nessa noite dizendo para você que se a sua palavra, se as suas raízes estiverem em Cristo, se as suas raízes estiverem em Jesus Cristo, você é uma pessoa que tem esperança. Nós vivemos num mundo hoje engraçado, né? Em que pregar a verdade virou julgamento. Pregar a verdade virou julgamento e legalismo. A frase preferida do diabo é: não julgueis. Na realidade, a palavra não julgar é: me deixe pecar em paz. Você não tem nada a ver com isso. Peque do jeito que você quiser, mas lembre-se que o final de uma vida de pecado é um abismo de lago de fogo que está esperando todo aquele que viveu uma vida sem Cristo. Isso não é julgamento, isso é Bíblia Sagrada. Onde é que está o inferno, pastor? O inferno está no final de uma vida sem Cristo. Pregar a verdade não é julgamento, nem é legalismo. Pregar a verdade é alerta. No mundo tão corrompido pelo pecado,
pregar a verdade virou segunda opção. Só que nós somos novas criaturas, irmãos. Eu preciso dizer para você que se você é uma pessoa que ainda vive a sua vida regada a drogas, meu querido, a qualquer momento você está vivendo um risco iminente de morte, seja por uma overdose, ou quem sabe até por uma dívida com um traficante. Tome muito cuidado. Isso é um alerta para você. Isso é um alerta para você. Você sabe que instruir uma pessoa do seu erro é um sinal de amor. Se uma pessoa diz que ama você e não diz a você que você está errado quando você erra, essa pessoa não te ama. Pelo contrário, ela é um falsante. Um dos verdadeiros sinais de que alguém ama você é de que quando você errar, o seu amigo, a sua esposa ou o seu esposo vai chamar você e vai dizer: você está errado. Eu estou dizendo isso porque eu te amo. Jesus disse o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: Deus repreende e corrige a todo aquele a quem Ele ama. Deus açoita quem Ele ama. Deus aponta o erro de quem Ele ama para fazer com que a pessoa volte para o caminho. E eu digo para você, meu querido, que está com as suas raízes no mundo, faz com que as pessoas percam a esperança, percam o desejo de uma esperança futura. Mas quando você está com as suas raízes em Cristo, você tem esperança de que futuramente Jesus, Ele vai voltar, e Ele está nos sustentando pela sua graça. Eu não sei que amor é esse que o mundo está oferecendo por aí, um amor em que a pessoa pode fazer tudo o que quiser. Se nós temos, presbítero Sérgio, um casamento monogâmico, uma pessoa vai aceitar que uma terceira pessoa entre no relacionamento de um casal? Se aceitar não é amor, é promiscuidade, é prostituição, porque não existe casamento de 3 pessoas. A mulher jamais deve aceitar uma amante, ou o marido jamais deve aceitar um amante de uma mulher, porque isso não é casamento. E não existe amor nisso. Não, eu vou aceitar porque eu o amo. Isso não é amor, isso é cegueira espiritual. O amor ágape é aquele que aponta o seu erro dizendo: arrependa-se, 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 arrependa-se. Eu tenho esperança, meu irmão, de que Jesus, Ele vai voltar, porque as minhas raízes estão em Jesus de Nazaré. Onde é que estão as suas raízes? Fique de pé, eu quero orar junto com você. Onde é que estão as suas raízes? Onde é que estão as suas raízes? As suas raízes estão neste mundo, as suas raízes estão em Cristo Jesus. Existe perdão. De repente eu estou pregando para você que as raízes ainda estão extraindo nutrientes deste mundo pecaminoso. E eu quero dizer para você que há perdão para a tua vida. Há perdão. Jesus, Ele veio exatamente para arrancar você deste mundo e transportar você para Ele. Foi para isso que Jesus veio, foi para dizer: eu arranco você deste mundo e eu te transporto e te planto em mim. Aleluia! Onde é que estão as suas raízes? Onde é que você está plantado? Onde é que você está extraindo os nutrientes para alimentar a tua alma? Está nessas coisas supérfluas que o mundo tem para dar? Dinheiro, prostituição, drogas. Onde é que estão as tuas raízes? As tuas raízes estão em Cristo, você tem prazer em estar nele. Mas eu quero fazer uma oração nessa noite. E a minha oração é para todo aquele que está cansado e fraco de tirar os nutrientes que este mundo tem para oferecer. E alguém que queira dizer: não, eu quero estar plantado em Cristo Jesus. Eu quero estar plantado em Cristo Jesus.
Eu não quero mais me alimentar daquilo que o mundo tem para oferecer. Eu já não oro mais como antes. Eu já não leio mais a Bíblia como antes. Eu já não sou mais a mesma pessoa de antes. Quem sabe você está plantado no lugar errado. E por amor a você, Jesus está aqui para poder transportar você para o lugar certo. E a partir de hoje você tirar os nutrientes da terra fértil que é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Da terra fértil que é o reino. Feche seus olhos. Você tem liberdade. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente nessa noite, saia do seu lugar. Venha aqui. Venha dizer: eu quero estar plantado em Jesus. Eu quero estar plantado em Jesus. Eu quero estar plantado em Jesus. Nós precisamos, meus queridos, incentivar os nossos jovens a estarem plantados em Jesus. Onde é que está o teu filho que mora com você nesse momento? Vamos orar por ele, para que ele venha se dar conta de que em Jesus ele precisa estar com as suas raízes ali. Eu quero orar por você que entrou aqui nessa noite despretensiosamente. Quem sabe veio por vir. Veio porque alguém viria e chamou você sem nenhuma pretensão. E você está com as suas raízes extraindo nutrientes dessa vida, deste mundo pecaminoso. E Jesus está te chamando, dizendo: vem, eu quero que você esteja com as suas raízes em mim, extraindo os nutrientes de mim. Eu quero orar junto com você. Oh, glória, de olhos fechados. Se você quiser sair do seu lugar, venha. Você está tão distante de Jesus. Você já adorou tanto a Ele. Você já foi um crente extraordinário. Já orou, já participou dessa juventude. Você já caminhou junto com este povo. E você agora está tão distante de Jesus. Entregue a tua vontade. Você está fazendo aquilo que bem lhe entende. E Jesus está te chamando, dizendo: vem. Vem colocar as tuas raízes nessa terra fértil que é o meu reino. Vem, vem. Oh, aleluia. Vem, meu querido. Eu quero orar por você. Oh, glória. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. As nossas raízes, Pai, já não estão mais nesse sistema que o mundo oferece. Pai, a prostituição já não, Senhor, nos atrai. O amor, Senhor, as coisas dessa vida, ó Pai querido, já não nos atrai mais. O desejo, Senhor, pelo pecado já não nos atrai mais. O desejo de fazer a nossa vontade, Senhor, já não nos atrai mais. Senhor, fazer aquilo que nós queremos já não é o que preenche a nossa alma. Porque, ó Pai querido, este mundo e o que ele tem para oferecer já não nos traz alegria. Meu Deus, já não nos traz satisfação. Oh, meu Pai, nos ajude a acreditar em Tua Palavra. E acreditando em Tua Palavra, Senhor, nos ajude, Senhor, a extrair os nutrientes para a nossa vida de Ti. Tu és a fonte inesgotável da alegria. Tu és a fonte inesgotável da satisfação. Tu és a fonte, Senhor, inesgotável de toda e qualquer, Senhor, necessidade do ser humano. Tu és, ó Senhor, aleluia. Tu és tudo o que nós precisamos. Nós temos satisfação plena em Ti, Senhor da glória. Deus querido, que o Teu Espírito nos desperte, nos confronte a cada dia. Que o Teu Espírito, ó Pai, confronte a nossa alma a cada momento, Senhor, pelo Teu amor para conosco, Senhor, porque o Senhor nos ama. Deus, que a nossa atenção possa ser chamada através desta repreensão do Senhor e possamos acertar o caminho nessa noite. Tu és a nossa plenitude. Nos faz entender, Senhor, que a Tua graça
é poder para vencer o pecado, Senhor, e não legalidade para nós vivermos uma vida pecaminosa. Pela tua graça nos ajude a vencer o nosso eu, nos ajude a vencer o nosso ego. Pela tua graça nos ajude a renunciar este mundo e os seus prazeres para a glória do teu nome. Pai, confronta quem está em suas casas, confronta todos nós, ó Pai, no poder do teu nome, Senhor. Pai querido, eu apresento este pedido de oração pela Leonice, Senhor, cunhada da irmã Bernadette. Visita esta mulher lá naquela UTI para a glória do teu nome. Tu és Deus poderoso para realizar um milagre naquela vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos, nós cremos em Ti. Vá para casa em paz e que o Espírito Santo esteja com você.